Estamos reunidos mais uma vez para louvarmos a Deus, celebrarmos culto ao Senhor, não culto formal, público com a comunidade, mas de coração, mesmo à distância, nos propondo a buscar a Deus, a render graças ao Senhor e ouvir a palavra do Senhor, a mensagem, a pregação, a reflexão na palavra que é o alimento para a nossa vida. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Espero que todos tenham tido um dia de bênção, um dia na presença do nosso Deus. Esperamos que cada um vai chegando, né? Estamos iniciando uma sala de vídeo para que cada um possa participar conosco, juntos, e assim podermos cultuar o nosso Deus, adorar, bendizer por sua graça e por sua bondade. Eu quero iniciar esse momento com oração. Nós vamos orar, nos preparando para ouvirmos a palavra do nosso Deus. Senhor Deus amado, nós queremos, Pai, neste momento te louvar, te adorar por tua presença em nossas vidas, pela tua vida, tua obra, teu controle sobre todas as coisas. Tu nos dás a vida, tu nos dás a saúde, tu nos dás, Pai amado, a força para vivermos em todos os momentos. Pai amado, nós queremos te pedir agora, Senhor, que tu abençoes a vida de cada um que está participando conosco, cada um dos que vão participar nessa noite, nessa transmissão, ouvindo a palavra do Senhor, que tu estejas trazendo a tua palavra ao nosso coração. Assim como tu falaste comigo, Pai, tu tens tocado meu coração com essa palavra, com esse texto que está diante de nós, que o Senhor toque o coração de cada um dos nossos irmãos. Nós queremos lembrar, Pai amado, também dos nossos irmãos enfermos. Continuamos clamando, Pai amado, uma bênção na vida de cada um. Lembramos da Priscila, que está enferma em Goiânia. Ó Deus amado, que tu derrames a tua graça, Senhor, põe a tua mão, reverte aquela situação de enfermidade e restaura aquela vida. Continue abençoando nosso irmão Isaías, que está também diante do Senhor, lutando com a sua saúde, com as dificuldades, mas tu estás cuidando, Pai, que o Senhor continue derramando graça. Também com a Gilmara, que está internada no hospital, derrama a tua bênção sobre ela também, fortalece aquela vida. Cada um dos nossos irmãos, Pai amado, louvamos por tua obra, entregamos a ti, a tua igreja. Toma os nossos irmãos idosos, toma aqueles que têm que trabalhar atendendo pessoas na saúde, no comércio, aqueles que têm que viajar. Venha abençoar a tua igreja, Pai, e abençoe o nosso país nesse tempo. Nós nos entregamos a ti. Nós queremos, Pai amado, Senhor Deus amado, descansar na tua presença. Nós queremos reconhecer o teu senhorio, queremos reconhecer o teu controle e queremos nos apoiar nessa confiança, queremos confiar, queremos realmente repousar em ti. Que o Senhor traga alento, que o Senhor traga a tua bênção para o coração de cada um de nós. Vem falar conosco, Pai. A tua palavra será lida, será ministrada. Que tu estejas aplicando essa palavra ao nosso coração. É o nosso pedido a ti, confiados no teu amor, no teu poder. No nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos, a mensagem dessa noite está baseada nos Salmos 42 e 43. Eu quero fazer a leitura, convido os irmãos para que ouçam e vamos meditar nesse texto na sequência. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, com gritos, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão,
e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o teu cântico, o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. 43 diz assim, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Queridos, eu li os dois salmos porque os irmãos, eu creio que perceberam que há uma continuidade do assunto dos dois. Alguns estudiosos entendem que esses salmos eram um salmo somente, que por alguma razão foi separado, por algum motivo litúrgico, e aí eles acabaram ficando dois salmos. Mas tudo indica que seja apenas um. Por que a razão? Os irmãos percebem que nesses salmos didáticos, do Salmo 42 até o 71, se não me engano, há uma sequência, um bloco, o segundo livro, né? O segundo livro dos Salmos, né? Então, realmente o Salmo 42 até o 72. Em cada salmo há um título. As expressões, além do título que está em negrito, tem uma expressão em itálico, que são títulos no texto original. O Salmo 43 não tem esse título, mas ele tem uma sequência, já parece que a mesma pessoa continua falando. Então nós entendemos que, ou sendo compostos inicialmente como dois, ou sendo apenas um dividido na sequência, há um conjunto, há uma unidade, há uma oração que é continuada, um texto que é terminado, concluído no Salmo 43. Então, por essa razão, atendendo à orientação dos estudiosos que eu estava estudando e procurando ser fiel ao texto bíblico em si, nós vamos meditar nesses dois salmos, nessa sequência, neste assunto que está colocado nesses dois salmos para a nossa meditação. Vemos aqui uma pessoa, ou como fala os filhos de Corá, alguém que está sofrendo, alguém que está passando por um momento de aflição, por um momento de ansiedade. O motivo era não poder estar na casa de Deus. O motivo não é a causa para essa situação ter acontecido, não é muito bem clara. Pode ser o exílio, pode ser uma guerra e uma momentânea perseguição, e eles tiveram que sair da sua terra, como ele fala que está longe do templo, ao norte, no Monte Hermon. Então é uma região distante de Jerusalém, e havia um desejo do salmista de estar presente novamente ali no templo em Jerusalém para a adoração ao Senhor. Então esse salmo expressa uma luta, uma dificuldade, um sofrimento, mas também o que prevalece no salmo é a busca de Deus,
é uma referência a Deus, é uma oração que é feita ao Senhor. Então nós vemos nesse salmo, essa oração, 3 partes, que vão sendo intercaladas por uma expressão. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então isso acontece no versículo 5, encerrando a primeira parte. Isso acontece no versículo 11, encerrando a segunda parte. Isso acontece também no versículo 5 do capítulo 43, encerrando também a terceira parte. Então nós vamos pensar nessa noite sobre essa oração do salmista, vamos refletir sobre ela e vamos procurar as implicações, as orientações, as demonstrações de fé ou a busca daquele salmista para com Deus. E vamos também ver a obra que Deus faz, como Deus nos trata, como podemos esperar o mover de Deus. Somos chamados a meditar nessa noite, então, sobre atitudes da alma que anseia por Deus. Atitudes da alma que anseia por Deus. A primeira atitude dessa alma, ou desse salmista, ou desse grupo de salmistas, é o reconhecimento da necessidade de Deus. Primeira parte, como eu disse, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos aí essa demonstração de um desejo, de uma necessidade de estar presente com Deus, de estar perto do Senhor. O salmista começa: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então há uma expressão de dependência, de necessidade, de ausência. O salmista sente falta daquele momento de comunhão com Deus. Vemos aí que ele não pode estar na casa do Senhor. E como naquele tempo, o templo de Israel, o templo de Jerusalém, era onde Deus manifestava a sua glória, era o local onde Deus se fazia presente de maneira gloriosa. Claro que Deus estava presente em todo lugar, mas naquele tempo as pessoas não tinham livre acesso assim, de cada um poder falar com intimidade com Deus. Havia uma distância. Era um momento em que Deus mostrava ao povo que Ele era o Deus, realmente Ele continua sendo esse Deus glorificado, Deus exaltado, Deus que está assentado no seu alto sublime trono. Mas ali fica muito clara a transcendência de Deus. Fica muito clara a distância que há entre Deus e o ser humano. O ser humano não pode chegar de qualquer maneira diante de Deus. O ser humano não tem aquela liberdade de se aproximar. Então ele tem que estar no templo. Era necessário que o sacerdote estivesse ali para interceder. E as pessoas então levavam suas orações, se derramavam naquele lugar, diante dos louvores, diante das ministrações, aquele processo todo de estar indo para o templo. Como fala aqui, ele fala: lembro-me dessas coisas, dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então o salmista sente, ele demonstra essa necessidade, essa vontade de estar na presença de Deus. Ele percebe o quanto faz falta não poder adorar livremente, o quanto é difícil não poder estar junto com o povo de Deus, junto com Deus, na casa do Senhor, recebendo ali a obra, o toque de Deus. Isso nos faz lembrar um pouquinho nossa situação agora. Nós estamos em casa, todos os irmãos, cada um no seu lugar, e não podemos estar na casa do Senhor. Como eu já disse, a diferença é de que hoje nós já temos uma outra perspectiva. Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, rasgou o véu do santuário. Com a sua morte, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E dali para frente, então, houve uma nova situação.
ficou aberto o caminho para chegarmos até o Santo dos Santos. Em Cristo nós podemos estar diante de Deus em qualquer lugar, mas ainda somos seres coletivos, seres comunitários, que precisamos também da comunhão, precisamos sentir a presença dos outros, e isso nos dá um pouco daquela situação que o salmista experimentava. Mas no caso deles, o que nós podemos perceber é que eles, aquelas pessoas, o povo de Israel, vivendo essa situação de não poder estar no templo, esse salmista especificamente, ele demonstra que, não podendo estar ali, ele sente a ausência do próprio Deus. Parece que há um distanciamento inicial. Então ele vai dizer que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? E antes ele fala, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus, ou a face de Deus? Meus amados, aí nós vemos que há uma percepção da ausência daquele local, ao mesmo tempo em que o salmista sente que Deus está longe, pelo menos por um tempo, que Deus não está falando, que ele não está sentindo o toque de Deus. Ao mesmo tempo chega alguém e fala assim: teu Deus, onde está? Você não crê em Deus? Você não é um servo? Você não é um dedicado? Uma pessoa religiosa? Você não está servindo lá na casa do Senhor? No caso dele, tudo indica que eram levitas. Os filhos de Corá eram levitas. Vemos aí a misericórdia de Deus com aquela família, porque Corá foi um que se rebelou contra Moisés e ele foi morto naquela rebelião. Corá, Datã e Abirão. Mas os seus filhos, a sua descendência foi mantida e eles serviram na casa do Senhor. No tempo de Davi, no tempo dos reis que vieram na sequência, eles estavam servindo dentro do templo, eles tinham suas funções. E agora chega alguém e fala assim: você não é um servo? Você não é tão dedicado? Onde está o teu Deus? Por que você não clama e ele não te responde? Por que não há uma solução para a sua situação? Por que você continua exilado ou afastado do templo? E ali vem a acusação. Tudo isso vai pesando, tudo isso vai trazendo dor, trazendo choro. Como ele fala: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me acusam, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? E aí ele vai até cair na tentação de se alimentar das suas lágrimas. Por um tempo ele vacila, por um tempo ele deixa Deus, mas ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Aquele que é do Senhor, aquele que realmente vive uma experiência com Deus, ele sabe quem é o seu Deus. Ele pode se afastar por um tempo, mas ele sente a necessidade e ele sabe qual que é essa necessidade. Essa necessidade é da presença de Deus, da intimidade com Deus, de estar andando perto do Senhor. Ele fala: quero estar perante a face do meu Deus. Algumas traduções colocam: quero ver a Deus face a face. É um desejo de estar vivenciando, olhando para Deus, vendo mesmo a obra do Senhor, a presença viva do Senhor. Mas por fim, ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Há uma lembrança. A sua esperança não pode ser nas coisas. Não é simplesmente no fato dele estar na casa de Deus somente, mas ele tem que lembrar que Deus está acima de todas as coisas. Deus, atendendo ou não a sua solicitação, o seu anseio, ele estava diante de Deus e Deus estava cuidando dele. Então, por que estar abatido? Por que se entregar à lamentação? Ou por que se entregar à tristeza? Ele podia se entregar a Deus. Ele podia experimentar novamente o toque do Senhor e se reanimar em Deus.
Meus irmãos, saudades de momentos bons. O salmista diz da lembrança daquelas procissões, daqueles momentos em que eles estavam juntos em festa. O povo de Israel tinha várias festas anuais, pelo menos 3 que eram permanentes: a Páscoa, os tabernáculos, a festa da colheita, das colheitas. Havia outros momentos de ajuntamento, e aqueles momentos eram momentos de festa, de celebração. Quantos momentos maravilhosos! Quem não tem lembranças boas, lembranças de coisas boas do passado? Hoje todos nós podemos dizer que sentimos saudades da igreja, saudades de estarmos juntos com o povo de Deus, saudades de podermos nos encontrar, nos abraçar. É uma lembrança recente, faz pouco tempo ainda, mas já vai movendo nosso coração. Já podemos perceber esse sentimento de ausência. Alguns podem ficar até angustiados, mas ainda podemos nos voltar para a vida espiritual. Há pessoas que podem se lembrar de um tempo em que tinham atividades, ou mais atividades na igreja, mais envolvimento com ministérios, com ações, com planos e projetos. Quantos momentos bons! As reuniões, os planejamentos, a execução daqueles planos, e depois olhar para trás e ver que alguma coisa foi feita, coisas boas aconteceram. Eu quero desafiar você a fazer essa retrospectiva na sua vida, a perguntar se houve momentos em que você esteve mais envolvido, momentos em que você esteve mais motivado com a obra de Deus, momentos em que você esteve mais avivado espiritualmente, e que foram momentos marcantes na sua vida. E talvez você fale assim, puxa vida, quanto tempo que eu não participo de uma coisa, quanto tempo que eu não me envolvo. E a palavra é, você pode. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Se coloque diante do Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor e clame para que Deus venha te fazer querer novamente, se envolver e experimentar de novo. Talvez não a mesma experiência, mas outras experiências de ver que você pode ser usado nas mãos de Deus. Hoje estamos, por um momento, impedidos de estar na casa de Deus. Mas quem dera, quando voltarmos, que haja também, não só na nossa igreja aqui em Rolândia, mas em cada igreja, cada irmão que está participando conosco, onde você está congregando, que você volte, meu querido, com uma disposição renovada de fazer coisas maiores, melhores para Deus. A grande questão que se faz nesse tempo é: qual é a qualidade da vida espiritual do povo de Deus? O que nos fortalece? Será que nós estamos firmados somente em eventos, somente em situações do dia a dia? Ou a nossa fé está sendo firmada no Senhor? Será que nós estamos realmente sendo alimentados pela palavra? Será que nós estamos aproveitando esses momentos de isolamento para colocarmos em dia nossa leitura da palavra, nossa oração? Será que nós estamos realmente canalizando nossas forças para buscar a Deus e nos propondo a realmente nos dedicarmos mais na obra dele? Porque os dias são maus. Virão tempos em que talvez não poderemos nem nos reunir. Nunca. Isso aí é uma coisa que está prevista. A grande tribulação. Chegará tempo, haverá e já há tempos em que pessoas não podem se reunir livremente. Na China, nós sabemos, temos visto notícias de que o governo oferece dinheiro para as pessoas denunciarem os cristãos. Porque tem aquela igreja oficial, que nem sempre é de cristãos, é apenas uma fachada para falar que a igreja, o país tem liberdade religiosa, mas aquela igreja que está ali, os cristãos subterrâneos, que estão se reunindo nas casas, muitas vezes são denunciados, denúncias anônimas, mas a pessoa recebe dinheiro para denunciar.
Quantos cristãos estão sendo perseguidos? Então nós vemos aí a situação desse salmista e vemos situações do nosso tempo que nós possamos pensar: o que eu tenho feito para Deus? Ou como está a minha vida devocional? Como está a minha vida espiritual? Que nós possamos ter um senso de necessidade de Deus. Que possamos sentir sede de Deus, sede das coisas de Deus. E para isso, meu querido irmão, nós podemos clamar. Deus pode colocar em nosso coração esse desejo. Ele pode renovar em nós esse senso de necessidade. Então coloque a sua vida no altar do Senhor. Clame ao Senhor. Se entregue. Peça para que Ele te renove. E para que Ele te dê realmente essa saudade do passado, de algumas coisas, mas que isso não venha como nostalgia somente, como lamentação, mas que venha como uma mudança na sua vida, de maneira que você possa querer reviver, renovar a sua postura de serviço, de entrega, e que Deus nos dê essa experiência de ver coisas boas, que possamos nos alegrar com o que Deus nos dá dia após dia, que possamos nos alegrar com cada momento. E também uma outra aplicação desse momento, desse texto, dessa parte, é que nós podemos como família, e devemos como família, nos unir para cultuar a Deus. Podemos nos unir para adorar, nos fortalecendo uns aos outros. Então é o desafio que nós temos, cada um, de viver essa experiência no Senhor. Mas a segunda atitude daquela alma que anseiava pelo Senhor, que tinha sede, que tinha desejo de uma intimidade maior, de estar na presença do Senhor, é a lembrança, a doce lembrança de Deus. Dos versículos 6 a 11, ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui vemos que o panorama espiritual e emocional passa de uma seca, de um lugar sem água, de um lugar árido, para uma tempestade. Uma vez que o salmista sente como se estivesse se afogando em sua dor e tristeza. Em meio a essa tempestade em que ele vê as águas revoltosas, as cachoeiras violentas do Jordão, ele se lembra de Deus e percebe que não precisa temer coisa alguma. Ele pode confiar no Senhor. A tempestade do salmista não é uma tempestade literal de estar naquelas águas tumultuosas. Ele se lembra daquilo, mas ele volta a falar. O seu problema eram os inimigos, eram as acusações, eram as perseguições. E ele então se lembra de Deus. E ele se propõe, ao lembrar-se de Deus, a não se entregar à lamentação, à murmuração, ou ao choro, ou à tristeza. Mas ele se propõe a olhar para Deus e a clamar. E a olhar e falar: Senhor, por que te olvidaste de mim? Mas ele fala: Deus, rocha minha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Quando, irmãos, nós nos lembramos de Deus, quando a nossa lembrança, quando a nossa visão, ela é direcionada ou desviada dos problemas, das dificuldades, das situações sombrias à nossa volta, e quando nós nos voltamos para o Senhor,
nós lembramos quem é Deus. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é aquele que nos dá uma palavra de ânimo. O Senhor é aquele que, como Ele fala, durante o dia me concede a sua misericórdia. E durante as noites comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então aquele que antes apenas chorava dia e noite, ele consegue cantar, ele consegue orar, ele consegue ver a misericórdia, ele consegue ver que Deus está presente, Deus está agindo, Deus está no controle. O Senhor é o Senhor da aliança, é o Senhor onipotente, é o Deus que tem controle sobre tempestades, sobre rios, calamidades, sobre epidemias, sobre pessoas. O Senhor é aquele que manda o inimigo, mas é aquele que tira o inimigo. É aquele que manda a tentação, mas é aquele que tira, que nos dá força para vencer a tentação. O Senhor é aquele que está no controle. É aquele que tem a palavra final. É aquele que diz, haja luz e houve luz. É aquele que diz para que o vento cesse e o vento para. Deus está no controle. Aquele que tem o Senhor não se abala com más notícias. Ele se lembra que Deus está no controle. Ele não fica alarmado com situações de dificuldades, com situações sobre as quais o homem não tem o controle. Nós vemos aí nesse momento a ciência sendo colocada como a dona da situação. Pessoas que dizem que se a ciência falou, nós temos que atender. E a ciência, irmãos amados, graças a Deus, é uma bênção de Deus. A ciência é uma ação, é uma permissão, é uma capacitação que Deus dá para que o homem consiga fazer coisas grandiosas, coisas boas. A pesquisa, a busca de descobertas, de curas, de vacinas, remédios, medicações, tecnologia, a medicina, a técnica de cirurgias, de medicamentos, de ações, atitudes que são maravilhosas. Mas o problema é colocar a ciência como sendo Deus. Pessoas que querem, em nome da ciência, não atender a nenhum outro comando. Não reconhecer que há algo além da ciência. Porque uma coisa é certa, a ciência tem muita capacidade, mas a ciência é limitada. A ciência não tem um controle total, que senão já tínhamos o controle. Se a ciência tivesse rapidamente todo o conhecimento, já havia cura, já havia uma vacina, já havia um mecanismo de debelar totalmente esse vírus, destruí-lo. Mas não. A ciência lida com as situações, mas ela está debaixo do controle do Senhor. A ciência tem que se dobrar. Quantas e quantas vezes um cientista tem que reconhecer que chegou ao limite e ele não pode fazer mais nada. E naquele momento, somente Deus pode fazer. Quantas e quantas pessoas que são desenganadas pelos médicos. E muitos falam, olha, agora há poucos dias de vida, não há muita esperança. Quando menos espera, há um movimento diferente. O organismo reage e aquela pessoa vai se recuperando e vem a cura e o médico fala, é inexplicável. Como pode acontecer? Deus é maior. Deus está acima de todas as coisas. Então, irmãos amados, aqueles que vivem somente dependendo do poder do homem, das ações, das descobertas, da ciência, da tecnologia,
Essas pessoas estão fadadas ao desespero muitas vezes, porque elas não conseguem perceber algo além do que é tangível, algo além daquilo que é humano, daquilo que é o conhecimento, as forças do homem. Mas aquele que conhece a Deus, aquele que confia em Deus, não se desespera das más notícias, não se desanima com a perseguição, não se entrega à dor, mas ele se volta para Deus e ele encontra o Senhor e ele é fortalecido pelo Senhor. Então, irmãos amados, será que nós somos como esse salmista? Será que nós temos depositado nossa confiança em Deus deste modo? Será que temos aguçado nossas lembranças de como Deus já agiu em nossa vida? Diante daquela doença que você já teve, que foi curado. Diante das crises, quantas crises você já passou? Talvez crises financeiras, crises na família, e Deus agiu, e houve bênção, e houve solução. Quando você estava desempregado, sem saber o que viria pela frente, e quando menos esperava, Deus abriu uma porta de trabalho para você. Deus age, Deus agiu e veio no seu socorro. Nós precisamos também fazer como salmista, precisamos incentivar nossa memória, buscar boas lembranças da obra de Deus, lembrar de que Deus esteve presente em nossas vidas no passado e Ele continua presente hoje, agindo no controle. Deus está no controle. Também precisamos lembrar das obras de Deus na história, da palavra, quantos fatos, quantos eventos. Tudo isso deve nos mostrar como Deus é grande, como Ele é poderoso. Lembrar do dilúvio, lembrar do êxodo, do Mar Vermelho, quando Deus abriu o mar, lembrar das pragas do Egito, lembrar das grandes obras, da chuva quando Deus mandava, quando Elias orou e clamou a Deus para que Deus mandasse chuva e veio a chuva. Lembrar da obra de Jesus, da salvação, da cruz, da ressurreição. Grandes maravilhas, grandes eventos, grandes livramentos de Deus, grandes obras de Deus. Nós precisamos lembrar do nosso Deus. Lembrar de que Ele está no controle a cada instante. Dessa maneira, nós vamos nos mover para uma atitude de fé, uma atitude de confiança, como o salmista fez. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Mas depois que o salmista reconhece a necessidade que ele tem de Deus, depois que ele se lembra de Deus na sua vida, do mover de Deus, dos grandes momentos, das grandes obras de Deus, ele afirma a sua confiança em Deus. Vemos aqui uma afirmação no Salmo 43 da confiança em Deus, uma confiança que o leva a clamar, a pedir e a antever uma bênção muito grande na sua vida. Olha só, ele fala: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então aqui o salmista clama para que Deus responda, para que Deus mude a sua situação, e ele diz que não vai permanecer lamentando, e ele já percebe que ele já vai estar diante do Senhor no templo, adorando novamente, no santo monte do Senhor, podendo expressar com canções, com louvores, com a harpa, como ele diz aqui, né? Ao som da harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Essa é a expressão
Essa é a atitude daquele que tem a Deus como seu Senhor. Ele passa por um momento de abatimento, por um momento de até talvez desespero, mas ele se volta para Deus. E ele pede, ele espera, ele confia. O foco do salmista era a pessoa de Deus. Seu desejo era estar novamente na presença de Deus. E ele percebe que já está. Mesmo tendo naquele momento, naquela época, aquela questão de uma presença gloriosa no templo, as pessoas iam descobrindo que realmente Deus estava perto. Não havia uma intimidade total, não havia uma liberdade total, mas o conhecimento da palavra, a lembrança da obra de Deus, fazer com que aquelas pessoas pudessem experimentar, vivenciar a ação de Deus e o mover de Deus. Então ele podia dizer: Senhor, eu percebo a tua presença. Eu sei que tu estás aqui, tu estás no controle. Então eu quero te louvar, eu quero te adorar. E assim aquele homem vai buscar a Deus, vai esperar grandes coisas de Deus, e ele vai se dispor, vai se preparar para aquele momento em que ele vai estar novamente na casa do Senhor, em que ele poderá de fato transbordar de alegria. Ele vai poder olhar para trás e falar: puxa, passou a turbulência, passou o momento da dor, e agora eu já estou de novo na casa do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos hoje também, meus irmãos. Não sabemos quando termina esse tempo de isolamento, mas nós sabemos que vai terminar. No tempo do Senhor, esperamos que seja muito em breve, para que a vida possa voltar ao normal e nós possamos continuar adorando a Deus com mais intensidade, com mais dedicação, com mais consagração. Que nós possamos lembrar que há um Senhor que nos ama, Deus, e Ele fez uma grande obra na cruz em nosso favor através de Jesus. Essa obra é a obra perfeita, é a obra máxima. A maior bênção deste mundo é ter essa experiência com Jesus. É saber que Ele é o nosso Deus, nosso Salvador. E o desafio que nós temos essa noite é, cada um de nós, aqueles que já experimentaram essa obra no seu coração, essa alegria, nós precisamos celebrar. Precisamos realmente nos propor a glorificar a Deus, porque somos muito privilegiados. Não podemos jamais diminuir a grandeza da obra da salvação que já experimentamos. Mas se alguém tem tido dificuldades de louvar, tem tido dificuldades de ter uma experiência mais intensa com Deus, se alguém está duvidando da promessa do Senhor, se alguém ainda não tem aquela certeza plena no seu coração de que Cristo está reinando na sua vida, você pode se entregar. Você pode dizer: Senhor, eu não quero mais duvidar, mas eu quero crer, e eu quero me render. Eu quero reconhecer que eu não tenho esperança em nenhum lugar, em nenhuma outra coisa, em ninguém mais, a não ser o Senhor. E Deus vai agir na sua vida. O Senhor Jesus é capaz de trabalhar na sua vida, transformar o seu coração, te dar uma nova experiência, um novo coração, e você vai poder viver como servo de Deus, crendo, vivendo para Ele, servindo ao Senhor e experimentando as grandes obras de Deus. Viver com Cristo é viver lutas também. O cristão passa por provações, passa por dificuldades, mas ele está seguro em Deus. Essa é a segurança que o mundo não conhece. Muitos são até religiosos, ou são espirituais, como muitos querem ser, negam o Deus da palavra, mas querem ter uma experiência com o sobrenatural, ou com uma experiência mística, mas isso não preenche o coração, não traz o preenchimento daquele vazio que só Jesus Cristo pode preencher. Mas Deus, Ele se apresenta hoje para nós como aquele Deus que move, o Deus que age, que traz paz ao coração,
o Deus que conversa conosco, que nos move, que nos traz para mais perto dele e que nos dá a condição de ter um novo cântico e que nós possamos todos estar diante desse Deus, nos entregando, nos rendendo e nos propondo a viver uma vida de intimidade com Ele, uma vida de serviço, de entrega, que nós possamos ser mais voltados para Deus. Quando fazemos isso, que nós possamos então perceber as bênçãos que Ele nos dá no dia a dia, no trabalho, na família, na saúde, nas conquistas que nós temos, mas sem depositar nossa confiança nessas coisas, mas depositando a confiança nossa cada dia mais no Senhor. Hoje eu quero terminar essa mensagem perguntando para você, como está o seu coração? Como está a sua vida? Você pode experimentar essa paz? Você está transbordando no seu coração? Você tem saudades da casa do Senhor? Que você possa entender que Deus está cuidando de você. E Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a bênção. Em breve estaremos juntos novamente também como igreja, aqueles que são da igreja aqui de Rolândia. Em breve também outros irmãos de longe podemos nos encontrar com a graça de Deus. Você pode encontrar sua família, sua igreja, mas que nós possamos, irmãos, estar transbordando desse desejo de estar na intimidade com Deus. Que nós possamos, como salmista, dizer que o meu anseio é Deus, que eu tenho sede de Deus e eu quero mais e mais estar na presença desse Deus. E com essa certeza de que Deus já está conosco, que Deus está agindo já na nossa vida, que Ele tem tido amor e misericórdia para conosco, nós possamos dizer para nós mesmos: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que assim possamos estar sendo renovados. Que não venhamos a nos entregar ao lamento, ou à murmuração, ou à ansiedade, ou ao abatimento. Mas que nós possamos nos entregar a esse Deus maravilhoso. E assim possamos, todos nós, sentir a paz. Como o salmista disse, possamos durante os dias ter um cântico, um novo cântico ao Senhor. Durante as noites, uma oração, um hino de louvor ao nosso Senhor, exaltando, clamando, nos entregando, reconhecendo que Ele está no controle, que Ele é tudo para nós e que nós não podemos viver sem Ele, de fato e de verdade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus nos dê uma semana na sua presença, uma semana de vitória, uma semana de oração, que possamos nos entregar, nos voltar para Ele e que possamos também estar produzindo, lendo, orando, fazendo coisas boas, aqueles que estão impossibilitados de estar trabalhando no seu trabalho normal, não se entregue à ociosidade, mas se entregue ao serviço a Deus, à adoração, às tarefas do seu lar e a fazer coisas que agradam a Deus. Que assim possamos ser animados, reanimados e fortalecidos neste Deus cada dia mais. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar neste momento, encerrando essa pregação, esse momento na casa do Senhor, esse momento de comunhão com o nosso Deus. Ó Deus amado, Pai, eu te louvo porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu nos atendes, Tu nos entendes, Tu nos tocas com Teu grande amor. Te louvo porque Tu permites que nós tenhamos tempos de dificuldades, tempos de lutas, tempos de provações, mas em todos os momentos, Senhor Deus, Tu estás presente, Tu estás agindo. Eu quero nessa noite pedir uma bênção pela vida de cada irmão, cada irmã que está participando conosco dessa transmissão, que Tu estejas tocando esses corações, que nós possamos estar tendo uma vida voltada para Ti, que nós possamos realmente lembrar de que nós sozinhos não podemos nada, não somos nada, mas nós somos totalmente dependentes do Senhor, e que nós possamos assim olhar para Ti, dizer da nossa dependência que temos do Senhor, nos lembrar da Tua grande obra do passado, dos Teus grandes momentos, das Tuas ações que Tu agiste, Pai, em nossas vidas,
e que possamos ser renovados por esse mover do Senhor, que possamos perceber que Tu estás presente também hoje em nossas vidas, que possamos ter uma oração ou uma afirmação da nossa confiança em Ti, confiando no Senhor, esperando em Ti e olhando para frente com ânimo, com expectativas renovadas de bênção, e assim, Deus amado, que nós possamos viver para a glória do Senhor. Vem cuidar de cada um de nós, ó Deus. Entregamos a Ti a Tua igreja, o Teu povo, a igreja de Rolândia, entregamos nas Tuas mãos cada família, cada membro, cada idoso, cada enfermo da nossa igreja. Toma nas Tuas mãos cada um, derrama a Tua bênção. Assim também como cada irmão que está participando conosco dessa transmissão, irmãos amados de outras igrejas, minha família, alguns queridos que estão também conosco, que o Senhor derrame bênção e graça na vida de cada um. Nós nos entregamos a Ti e nós Te louvamos, Pai amado, por tudo, por Tua graça e por Tua bondade. Faz a Tua obra em nós e nos dê força, nos dê disposição, nos dê a direção para tudo que vamos fazer. É o nosso pedido, Senhor Deus amado, em nome de Jesus. E agora, amada igreja, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Nós vamos comunicando quando teremos transmissões. A gente vai publicando nos grupos, no Facebook. E eu espero nessa semana ter algumas lives durante as noites. E vamos mantendo a comunhão. E que, quem sabe, se Deus nos permitir, em breve, voltar à casa do Senhor. Mas, enquanto isso, continuamos em oração, continuamos buscando. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Um grande abraço a todos. Até o próximo encontro. Deus abençoe.